tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ai Meus Hormônios de hoje. E para fechar o assunto sabotadores da perda de peso, eu trago um grupo de sabotadores que é quando a capa de gordura, né? Quando a gordura funciona como uma proteção. Como assim, Letícia? Proteção? Sim. Muitas vezes esse invólucro, né? Esse aumento de volume, ele traz para o nosso corpo uma sensação de proteção e é difícil de abrir mão disso. Então nós temos algumas situações clássicas descritas. Uma delas é a proteção contra o flerte, né? Então aquela pessoa, aquela mulher principalmente, que tem uma dificuldade de receber, de lidar com um corpo que chama atenção, que recebe cantada, que se sente desconfortável, ela pode usar o ganho de peso como uma forma de proteção, de se tornar invisível, de ficar ali afastada daquela atenção que ela não quer. Segunda coisa, pode acontecer em mulheres que têm filhos e não têm companheiro, né? Como uma forma de proteção ao filho. Como se não trazer ninguém para dentro de casa, manter as pessoas do outro sexo afastadas, né? Ter menos chance de se envolver em um relacionamento amoroso, e isso para proteger de alguma forma os filhos daquele convívio, daquela exposição. Outro grupo que é muito sensível, que a gente vê, são pessoas que sofreram abuso sexual em algum momento da vida. E às vezes o desencadeador da mudança de comportamento alimentar e do ganho de peso foi o momento do abuso, né? E aí o ganho de peso, ele tem um componente de proteção real, né? De se tornar menos atraente, de afastar as pessoas. O comer se torna um ato de acalmar aquela dor que está ali dentro, né? Aquela violação, aquela invasão de espaço pessoal. Isso pode perdurar mesmo depois que eu já não tenho mais aquele risco de abuso, né? Que eu já não tô mais vulnerável, que eu já não tô mais sob aquela ameaça iminente. Mas isso pode ficar lá no subconsciente e ser difícil da gente conseguir vencer, sabe? É como se te travasse, te impedisse de fazer a mudança, de continuar depois de um certo ponto. A questão do tamanho, né? Muitas vezes ele é confundido com força. E aí quando a gente vai pro grupo dos homens, às vezes a gente tem essa associação, né? Do cara grande, é o cara forte, é o cara que protege a família, é o cara que domina, né? Então essa confusão de tamanho com força pode facilitar, favorecer o ganho de peso e aumento de massa gorda, principalmente no grupo masculino. Nesse sentido ainda de proteção, a gente vê algumas pessoas que passam por situações difíceis, né, que precisam gerenciar, reger uma casa inteira sozinha, não tem apoio, né, tem uma rotina muito difícil, às vezes desenvolvendo a obesidade. Sempre vai ter múltiplos fatores, né? Então nunca vai ser uma coisa só justificando o ganho de peso e a obesidade. Mas dentre esses fatores, além da falta de tempo, do sono não restaurador, da falta de ingesta de água, enfim, pode ter esse conforto que o aumento de peso traz, né? Aquela coisa não preciso me preocupar com isso. Forma física não é uma questão. Tem muita coisa, muito pratinho para girar, não vou me preocupar com isso. E aí a gente entra num modus que eu chamo de deixando a vida me engordar. E aí quando a gente resolve sair desse modo, né, e busca ajuda e começa a querer perder peso, às vezes essa sensação de segurança que o nosso subconsciente tem com o aumento de peso impede a gente, de forma subconsciente, né, sem a gente entender porquê, de continuar. É aquele paciente que chega pra mim e tá assim, doutora, poxa, eu tava fazendo tudo certo, tava me alimentando bem, comecei atividade física, comecei a perder peso, fiquei animado, tava super legal, comprei roupa e, de repente, do nada, eu parei de conseguir fazer tudo. Voltei a comer mal, parei de conseguir ir pra academia e aí fui entrando nisso, ganhei tudo de novo. Por que isso aconteceu? O que foi esse do nada?
né? Muitas vezes é um pensamento sabotador que entra aí, que a gente não toma consciência, mas ele paralisa a gente, ele trava a nossa progressão, né? E aí, quando a gente tá acompanhado, quando a gente tem alguém trazendo, olhando com esse olhar, né? E buscando os motivos para o platô ou para o reganho, que são fases fisiológicas da perda de peso, mas que precisam e devem ser identificadas logo e tratadas logo, a gente tem a oportunidade de identificar alguns pensamentos desse tipo, sabotadores. A gente pergunta, às vezes bota o dedinho na ferida e aí isso vem para permitir, como eu sempre falo nesses vídeos de pensamento sabotador, para permitir que o seu consciente entre em cena e traga uma opção, um pensamento alternativo, um pensamento refutador. Que eu consiga racionalizar e falar, tudo bem, eu entendi que esse corpo foi muito necessário nesse processo, que eu passei por muita coisa, eu me amo por conta disso, mas agora eu não preciso mais dessa camada protetora. Agora eu tô pronta para estar exposta. Agora eu tô pronto para assumir a minha versão sem essa proteção externa. E aí a gente começa a conseguir retomar a mudança, a tratar feridas que estavam lá embaixo, lá caladas, mas que estão interferindo na perda de peso. Bem, por hoje é só. Eu terminei sobre sabotadores para perda de peso, pensamentos sabotadores. São descritos 29 pelo menos, então não falei de todos, falei de grandes grupos. Se você não viu os vídeos anteriores, volta lá, tem mais 2 vídeos para trás falando de pensamentos sabotadores. E a ideia é acender a luzinha de que pode ser isso que te trava e que te faz voltar sempre, cair na casinha do tabuleiro, volte pro início. E você tava indo bem e de repente tudo desanda. E que procurar ajuda para o tratamento da obesidade é essencial. A gente tem muita coisa que a gente pode ajudar, tanto da parte medicamentosa quanto de parte comportamental, de identificação de gatilho e de muito mais coisa que a gente pode ajudar aí nesse processo. Combinado? Então a gente se vê no próximo Ai Meus Hormônios. Um beijo!